Fala galera, Dan Sabino aqui, fazendo esse vídeo aqui para falar sobre transformação corporal, né? Motivação também, mostrando como eu consegui sair desse corpo aqui, para esse corpo aqui. Mas antes de falar o que eu fiz, né, o que eu fiz de certo nesse tempo todo, preciso falar um pouco sobre o que eu era, como eu era. Então, eu sou um cara que eu sempre fiz exercício, sempre pratiquei exercício. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? Então eu treinava bastante aí, todo dia. De segunda a sexta eu tinha treino, fim de semana eu sempre jogava. Então todos os dias eu jogava e treinava. Já tinha uma certa atividade, mas não fazia muitos treinos de força. Mas fazia ali umas flexões de braço, umas barras fixas às vezes. Então já tinha uma pequena base de força, não era sedentário, parado. Mas eu era um cara muito magro. É um cara puro osso, era 1,86 m com 59 quilos, então mais de 10 quilos abaixo do meu peso ideal. Na época eu achava isso meio que bom, porque eu queria ser rápido, eu queria ser leve, né, até para poder jogar. Mas mal sabia eu que seria melhor ter um pouco mais de massa muscular, né? Nessa época eu não entendia, né? Pensando em performance. Mas enfim, eu treinava, e aí um certo dia eu acabei me lesionando, né? Machuquei o joelho. Precisei passar por um procedimento cirúrgico, de fazer uma cirurgia. E nisso fiquei chateado, né? Porque eu não pude mais continuar treinando. Até eu fazer a cirurgia eu ainda continuei treinando, mesmo estando machucado, demorou um tempo. Mas depois que eu fiz, né, não dava pra fazer nada, nem andar, dava. E eu lembro que num momento desses eu olhei pra minha perna, eu vi uma do lado da outra, e quem já engessou o braço, já fez qualquer procedimento de ficar um pouco parado, sabe como é, né? Atrofia, o músculo diminui. Então eu já era um cara magro, e aí eu olhei para uma perna, vi uma mais fina que a outra. Por exemplo, uma perna era assim e a outra era assim. Ficou bem mais fina uma do lado da outra, e isso me deixou triste. Eu já não era muito feliz com o meu corpo, que eu já me achava magro, né, também, mais de 10 quilos abaixo do meu peso mínimo ideal. E aí olhar para uma perna e ver uma mais fina que a outra, eu fiquei bem... Isso me deixou mal na época. E aí eu já comecei a pensar, eu preciso mudar isso de algum jeito. E na época o Facebook, né, deitado, em repouso, rolando lá o feed do Facebook, eu vi a foto de um cara, era um influenciador fitness da época, mostrando o shape. Eu falei, cara, e se eu treinar pra melhorar? Eu falei assim, o que esse cara faz? Eu vi que o cara fazia musculação. Eu falei, quero ficar com um corpo melhor. Isso me nasceu uma vontade de querer ter um corpo melhor, sabe? E aí eu falei, mano, chega, tá na hora de eu mudar isso. Comecei a pesquisar, ir atrás de conhecimento, como faz para treinar. E nessa época eu comecei a fazer fisioterapia, e eu já ia em uma academia, porque tinha uma época que eu treinava Muay Thai na academia. Eu sempre passava pela área de musculação, mas não fazia, só fazia o Muay Thai mesmo. E aí eu iniciei a fazer fisioterapia, e aí eu perguntava lá nas consultas do médico, fisioterapeuta, falou, pô, e musculação posso fazer? Aí fala assim, ó, você está em recuperação, mas vai ter uma fase que a gente vai pedir para você fazer fortalecimento muscular mesmo. Quando ficar liberado da fisioterapia, você vai fazer musculação para fortalecimento. Eu falei, pô, show, legal. Aí eu já procurei academia antes mesmo disso, e já comecei a treinar tudo que dava para treinar sem forçar o joelho. Então eu já fazia ali um movimento de abdução, um movimento de adução, um pouquinho de panturrilha ali. Comecei a trabalhar outros movimentos ao mesmo tempo que eu fazia fisioterapia, para procurar já me dar um up, né? Melhorar o meu corpo. E depois de alguns meses, eu fiquei quase uns 6 meses em fisioterapia, né? Quando fui liberado da fisioterapia, que o médico falou, ó, aí eu perguntei, posso treinar musculação? Aí o cara falou, ó, pode treinar musculação normal, sem restrição, com cuidado, mas sem restrições, 6 meses depois da minha fisioterapia. Aí eu falei, já era, agora eu quero mudar meu corpo. E nesse tempo eu já estava estudando, já fui procurar na internet, a minha sorte é que eu já tinha um pouco, isso aí foi em 2012, já tinha um pouco sobre treino. Hoje em dia tem muito mais, né? Tem muito mais influenciador, muito mais educador físico na internet, tem muito mais dica. Naquela época estava no início, ainda não tinha dado tanto boom
né? Não tinha tanta informação sobre na época, mas já tinha algumas. Então já deu para acompanhar alguns caras legais. No YouTube tinha o canal do Under, ele não trabalha mais com isso, mas é um cara que dava umas dicas legais. Tinha o Scarpelli, que era um cara que era um pouco mais zoeiro, acho que até hoje ele ainda faz, eu não acompanho mais. Mas ele era um pouco mais de zoeira, né? Mas ele também dava algumas dicas interessantes, era coisas que você ia aprendendo. Tinha um canal que era o Treino e Foco, era muito bom, era um cara que era personal, eu não sei se ele é fisioterapeuta também, mas é um cara muito técnico, ensinava muito sobre angulação de exercício, como não se machucar, como fortalecer isso, aquilo, e é um cara com muita base científica. É um canal muito interessante também de acompanhar, se eu não me engano ainda tem também, é que eu não acompanho mais. E aí eu comecei a adquirir conhecimento, estudar, e eu colava no meu professor da academia, eu enchi o saco dele. Inclusive eu tenho até hoje ainda uma fichinha, que foi a primeira ficha de treino que ele fez pra mim lá em 2012. A gente tá em 2025 agora, ó. Anos depois eu ainda tenho a minha fichinha do meu primeiro treinamento, que eu comecei a fazer lá na academia que eu treinava. Então eu comecei a buscar conhecimento, estudar na teoria e na prática. Fui ver conhecimento teórico na internet e muito em conversa. Pegava o pessoal que treinava e via assim, pô, esse cara tem um corpo legal, esse cara é grande, esse cara é forte. Pô, deixa eu perguntar pra ele, pô, mano, como é que você faz? Como é que você treina? Como é que você come? Então comecei a entender e estudar um pouquinho sobre nutrição, sobre exercício. E aí, visto isso, que eu estava me interessando tanto sobre esse assunto, que eu fui até fazer uma faculdade. Entrei na educação física e fui aprendendo o que fazer. E quando eu fui ver, depois de uns meses aí, 6, 8 meses, meu corpo já estava bem diferente de treino. 1 ano, 2, eu já era outra pessoa, basicamente. E hoje já faz aí um pouquinho mais de 10 anos isso, né? Estamos em 2025, foi 2012, do meio para o final de 2012 aí. Estamos uns 13 anos já nessa caminhada. E sim, e foi uma coisa que literalmente mudou minha vida. Mas vamos lá. Quais foram as coisas corretas que eu fiz? Então, desde o começo, eu me preocupei muito em minha alimentação. Como eu já era do esporte, né? Jogava futebol, já era da área de performance, eu sempre pensei, eu sei que não é só treinar. Sei que a alimentação faz muita diferença em como o seu corpo vai reagir. E o seu descanso faz muita diferença em como você vai reagir. Então não é só treinar e ficar comendo qualquer coisa, porque você precisa dar nutriente para o seu corpo para ele poder reagir da forma que você quer. Porque a performance no caso da musculação, não que eu fosse virar atleta de musculação, bem longe disso, mas você quer descobrir o que vai trazer bons resultados. E aí, quando você quer isso, você dá uma olhada na alta performance, porque eles fazem isso em alto nível. Você não precisa fazer no mesmo nível, mas você precisa entender como isso funciona. Então eu falei, é a alimentação. A gente sabe que existem outros recursos, né? Mas isso daí deixa para atleta. Quem não é atleta competidor não tem necessidade nenhuma de fazer nada disso. E você também nem precisa. O corpo que você quer ter não tem necessidade desse tipo de coisa. Só se você quiser ser atleta, aí é outra história. Então eu falei, a alimentação vai fazer muita diferença. Então tem que entender o que é a base da alimentação para você ter o resultado, né? O que faz, o que vai te ajudar a ganhar massa muscular, o que vai te atrapalhar, o que vai te ajudar a queimar gordura, o que vai fazer você ganhar gordura. Tem que tentar entender esse procedimento. Então fui estudando atrás de nutrição, atrás de alimentação, na internet mesmo, conversando. E aí você vai adquirindo mais conhecimento. Hoje em dia é até bem mais fácil, tem muita dica de alimentação, até eu às vezes posto umas receitinhas aí, nem sou nutricionista, mas posto umas receitas de refeição que eu vejo que ajudam muito na dieta, né? Então tudo isso aí vai te fazer chegar no resultado. Mas uma outra coisa foi me preocupar com a intensidade do treinamento. Então o treino ele tem que ser intenso. Existe uma frase, eu não lembro onde eu ouvi, e nem de quem é essa frase, mas é uma frase que que define o que é treinamento, basicamente. É uma frase que diz assim: se o treino não te desafia, ele não é um treinamento, né? É claro que temos fases dos treinos que a gente vai tirar um pouco o pé do acelerador, não é o tempo todo treinando no máximo, não dá, até por questões de você não se machucar, então tem esse controle, mas assim, se o treino ele não te desafiar, você não está evoluindo, cara. Você precisa sempre ter uma intensidade
um pouco mais alta, porque a galera tem muito dó de si mesmo, fala, ai não, eu não aguento, sempre joga para menos. Mas assim, o corpo aguenta, cara. Você tem que ter um pouco menos dó de você mesmo, é lógico, sem exagerar, né? Não vai se machucar, não vai fazer o que você não é capaz, você não consegue, não sabe fazer ainda. Mas também ao mesmo tempo você não pode se poupar, porque senão o teu corpo não evolui. Você tem que forçar, você tem que forçar o teu corpo a evoluir. E a terceira coisa é dar tempo para as coisas acontecerem. Então, tem que dormir bem, tem que dar um descanso, e não tem que ser imediatista. Quando eu comecei a treinar, eu comecei a gostar do processo, de estudar, de treinar. A sensação de sentir o meu músculo no pump, que a gente chama, né, ele um pouco mais inchado, após eu fazer um exercício direto nele, foi algo que me trouxe bastante satisfação. Eu falei, meu, eu estou treinando, eu estou sentindo que o meu músculo foi utilizado, e aquilo libera até questões hormonais de fazer você se sentir bem, né? Que é um dos benefícios de você praticar um exercício, de você treinar, fazer um exercício físico. Essa questão por trás, não só essa questão aí de você estar se movimentando e evoluindo, mas ele também te traz aquela questão da dopamina, que a gente chama de dopamina real, né? Então também traz vários benefícios, além dessa questão física, também essa questão psicológica, e essa sensação de você se sentir bem com o treino, após o treino. Então isso é algo que também vai te animar. Então se você começar a gostar desse processo, de estar ali, de estar treinando, independente de ver, estou evoluindo ou não estou, consequentemente você vai perceber isso, você vai sentir isso, mas só a questão de você sentir que você está treinando bem, que você está treinando melhor, que você melhorou o próprio movimento que você está treinando, isso já traz uma satisfação também, porque você sabe que isso te aproxima do seu resultado. Mas não é só o resultado, a própria prática em si. É que nem, por exemplo, quando a gente joga bola, você está jogando, às vezes você está jogando um jogo lá com o pessoal, com a molecada, você está se divertindo. Então basicamente é isso, você se diverte treinando. Muitas vezes as pessoas, eu não gosto de treinar é chato, mas se você treinar numa intensidade desafiadora para você, aquilo acaba trazendo uma sensação boa para você. Agora, se você ficar treinando levinho, mole, com qualquer peso ali, realmente é chato. Você tá ali fazendo um negócio e fala, pô, que negócio chato. Que nem, tipo, esteira. Você fica correndo na esteira, você fica pulando no mesmo lugar, você não sai dali. Teoricamente, acaba sendo chato. Agora, se você faz aquilo ali de uma forma mais intensa, dá um tiro de 1 minuto, descansa 30 segundos, eu vou dar 5 tiros de 1 minuto, quero ver qual é o tempo de distância na esteira mais longe ali que eu consigo chegar, aguentar dentro desse 1 minuto, né, no ritmo mais forte. Eu consegui 1 minuto na esteira na velocidade 15. Caramba, meu, você vai acabando se forçar, porque todo mundo no fundo tem um quesinho ali de ser competitivo, nem que seja consigo mesmo. Tem pessoas que têm mais, pessoas que têm menos, mas isso também te traz uma satisfação. Então, a intensidade que você faz no seu treino, ela vai te ajudar muito a você também realmente gostar ou não. Se você só treinar, digamos, treina fofo, né, que a gente fala, treina muito levinho, muito devagar, realmente vai ser chato o treino para você. Agora, se você treina vai durar até menos o seu treino, porque quanto mais intenso, menos tempo você aguenta ficar treinando. Então, você não precisa ficar 1 hora, 2 horas treinando. Tem a galera que fica um pouco mais. Mas se você treinar mais forte mesmo, você vai treinar menos, 50, 45, dependendo do treino aí, dá para fazer até em menos, né? E vai te trazer uma satisfação maior e vai te trazer uma adesão maior, porque você vai gostar de fazer aquilo. E você vai ver os resultados, né? Porque o principal mesmo que faz a gente gostar e continuar treinando é o resultado. Mas também tem esse lado de você se apaixonar pelo processo que a gente fala, né? Gostar daquilo que você está fazendo. E isso é imprescindível para você ter resultado aí a médio e longo prazo. Então, se eu tivesse que falar aí 3 coisas que eu fiz certo quando eu comecei a treinar, basicamente foi isso. Eu me preocupei em estudar, adquirir conhecimento em questão de treinamento, em questão de alimentação, para conseguir ter realmente o melhor resultado que eu poderia ter. Então, mergulhei de cabeça e gostei do processo. Então, isso, busquei conhecimento, gostei do processo, porque eu gostei de treinar, aquilo se tornou algo parte de mim. Comecei a focar nisso também, né? E essa preocupação em geral também em questão de descanso e não ter pressa. Então, eu não tinha pressa, quero ficar assim aqui pro verão, daqui pro final do ano, daqui para dezembro, eu quero estar no shape. Não, eu não me preocupei com isso, eu me preocupei em, quero melhorar. E gostei disso que eu tô fazendo, vou levar isso adiante. Então, basicamente, essas foram as 3 coisas que eu fiz de certo quando eu comecei a treinar. Fechou? Então, galera, espero que isso aí possa ajudar, nem que seja um pouco aí de motivação para vocês, porque a questão de motivação muitas vezes a gente acha que é
pílula mágica que você, faço tudo agora, a produtividade é 1000. Não, na verdade, motivação, se você pegar a palavra, dividir ela no meio, é motivo para uma ação. Então, no meu caso, foi, quero recuperar minha perna, que eu sentia que estava uma menor que a outra, e, não estou feliz com o meu corpo, eu quero melhorar meu corpo. Esse era o motivo. Então, eu me via com o corpo do jeito que eu queria ter. E aí, esse motivo me fazia tomar essa ação, tá? E o que eu preciso fazer para chegar ao corpo que eu quero? Eu tenho que treinar bem, comer bem, descansar, fazer as coisas para eu conseguir ter esse corpo. Então, esse era o meu motivo. Aí, foi aí que eu fiz dieta. Então, não comia pizza, não comia um monte de porcarias, assim, digamos assim. Não vou chamar comida de porcaria, né? Não comia coisas que me afastavam do meu objetivo. Então, eu tinha um motivo para minha ação e ia nessa ação. Então, muitas vezes o pessoal acha que motivação é mágica. Não é mágica. Motivação é você ter forte na sua cabeça qual é o motivo pelo qual você está tendo essa ação. E aí você precisa se relembrar disso constantemente para você falar, vale a pena ter essa ação? Ela me afasta do que eu tenho como motivo, então essa não, eu vou tomar essa. Então tem 2 caminhos. Eu vou beber ou não vou beber. Vai me afastar ou vai me aproximar do que eu quero? Tá, vai me afastar, então não. Então eu tenho que ter um motivo claro e ele tem que ser, eu tenho que reforçar ele a cada dia, porque todo dia pode aparecer uma coisa, uma hora você vai falar, cara, não vale a pena. Aí você toma um outro caminho. Também tem que ser sábio para entender, até onde vale a pena ou não para você. Por isso que você tem que deixar isso claro para você, entendeu? Então isso é motivação. A motivação leva a disciplina, não é a disciplina que vai te deixar motivado. A gente não está motivado todo dia, mas a gente tem que ter um motivo claro para continuar motivado. Isso daí depende da gente, entendeu? Então eu espero poder ter ajudado alguém aí, até a motivar alguém a seguir os seus objetivos. Então reflete com você mesmo qual é o seu objetivo, o que você quer, e aí você consegue se tornar motivado, fechou? Tamo junto, galera. Até mais.